França, fosse o vereador mais votado do Partido dos Trabalhadores e da cidade. Teu partido lidera a corrida presidencial. É natural que sejas o candidato agora na eleição suplementar, não? Não, então, primeiro que eu acho que é natural o PT ter um candidato, assim, né? Nós somos um partido que desde a sua fundação teve candidatos a prefeito aqui na cidade. Então a gente sempre se apresentou com uma proposta e uma candidatura liderando essa proposta. Então acho que tende a ser natural que o PT tenha um candidato para a eleição suplementar e que também, como tu mesmo falou, nós temos aí todo o efeito da eleição nacional, da candidatura do presidente Lula que desponta, que a gente sabe que vai ser um pleito difícil, mas que desponta, e acho que isso nos coloca ainda mais na obrigação de debater um projeto de país e também conseguir ao mesmo tempo apresentar um projeto para a cidade. Só o PT é oposição de verdade hoje em Cachoeirinha? Os outros são todos iguais? Não, eu acho que assim, as pessoas elas podem a qualquer momento do jogo se colocar na condição de oposição, e isso é legítimo. Acho que fazer oposição não tem a ver com o processo histórico. O que faz, na minha opinião, algumas das forças apresentadas como oposição é terem o mesmo projeto político de cidade. Podem ter um outro rosto, um outro nome e algumas diferenças sutis, mas a essência do projeto, ela, na minha avaliação, é a mesma, né? Que é uma visão de um governo mais afastado do contato com as pessoas, que não apresenta mecanismos de participação, que não tem uma visão sobre o potencial e a força que teria um governo na mediação de interesses pró-sociedade. Na minha avaliação é a mesma, tanto que estiveram juntos por um longo período de tempo, e a gente percebe que os rachas que tiveram se deram muito mais por questões da tática, não do programa, né? A tática a ser adotada, que pode ser o candidato, a chapa, a composição do governo, mas a essência do projeto, ela não é combatida. Claro, tem uma coisa que nos une enquanto oposição, que aí é uma avaliação sobre a gestão, que é diferente do programa. A gestão que não entrega serviços, a cidade que está tirada, que está mal. Então nisso a gente tem unidade de avaliação, mas a gente não tem unidade quando a gente vai para a COVE, né, para o projeto. Então por isso que eu acho que são oposição, porém, na minha avaliação, de uma mesma agenda, de um mesmo programa. E o que o PT poderia fazer diferente? Tem um modelo de gestão, já que Cachoeirinha está parada pela política, né, há 2 anos. Né? O PT já fez, num determinado período histórico, quando foi governo, quando ganhou 2 eleições, colocou, por exemplo, os salários em dia. Quando o PT assumiu, os servidores tinham 3 meses de salário atrasado, o PT colocou em dia, começou a informatizar, valorizou os serviços, reformulou, construiu a Constituinte da Educação Pública, construiu escolas, pavimentou ruas, iluminou, melhorou a temática do IPTU, trouxe qualidade para o transporte coletivo, incentivou a cultura. Então já mostrou. Agora, claro, nós estamos falando de um período histórico que passou. Eu não acho que o PT tem que se apresentar como aquele que quer voltar ao passado. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que ter uma avaliação daquilo que a gente fez de positivo, mas só o PT, na minha avaliação, tem condição de apresentar um projeto realmente transformador. E eu chamo até de revolucionário. O que eu falo com isso? Que é unir desenvolvimento econômico e geração de emprego com desenvolvimento social, assistência social, resgate da cidadania, estabilizar a cidade do ponto de vista dos direitos da população, regularização fundiária, acesso à saúde de qualidade, transporte de uma lógica que permita que as pessoas se desloquem pela cidade de uma forma mais eficiente, mais confortável. Eu acho que só o PT tem disposição de fazer isso, porque não tem rabo preso com essa gestão, não tem os vícios dessa gestão e se dedica a pensar alternativas fora da caixinha, fora do padrão da política tradicional. Eu vejo que Cachoeirinha, pela classe política vigente nos últimos 20 anos, ela sempre faz coisas de imediatismo, tapa-buraco, que eu chamo. A gente não consegue fazer um planejamento sobre qual cidade nós vamos viver na próxima década, nos próximos 20 anos, porque isso tem que perpassar vários governos e ideologias, né? Eu até acho que algumas cidades estão conseguindo fazer isso, que é independente de quem estiver no poder, há um projeto em que a própria população não permitirá que tenham mudanças tão estruturantes que se desvie desse princípio de desenvolvimento. Então essa é a minha avaliação, acho que só o PT consegue fazer isso. Temos questões básicas assim em Cachoeirinha que não consegue resolver nenhum problema com a folha do funcionalismo, né? Já ultrapassou novamente o limite da lei fiscal, está em 55,5, tem um financiamento que foi aprovado pela Câmara, né? Que depende de se regularizar isso.
Então, me parece que nessa campanha, ao invés de oferecer CCs, já tem que, os candidatos precisam avisar que daqui a pouco vão ter que cortar também, porque a folha foi feita agora numa futurologia do governo de que vai crescer a receita. Tu tem acompanhado isso? Como é que se resolve? Porque é um problema básico, né? Tu não consegue financiamento, tu não consegue recursos, tu não tem minimamente a lei de responsabilidade fiscal cumprida, né? É que eu acho que o limite prudencial se tornou uma desculpa do governo para aplicar uma agenda neoliberal. E por que eu vou dizer isso, né? Primeiro, porque a gente não tem a redução dos CCs, e esse tem que ser um compromisso, né? Reduzir cargos políticos. Isso não é ser contra o cargo político, até porque eu acho que Cachoeirinha tem CC demais. É inadmissível que a indicação política de um vereador atenda num posto de saúde. Esse não é o papel do CC. O papel do CC é coordenação política, coordenar projeto, implementação da agenda do governo. Então não tem lógica eu ter um CC no CRAS, atendendo no CRAS. Eu tenho que ter lá um servidor de carreira, concursado, para eu inclusive ter continuidade no serviço público. Por outro lado, o governo não apresenta uma agenda de aumento de receita. A gente sabe que tem uma crise nacional, que os municípios perderam receitas, a gente sabe que tem uma recessão, que tem uma inflação gigante, mas o município precisa correr atrás da possibilidade de atrair investimento para a cidade e crescer a sua receita. A gente teve, no momento da pandemia, um aumento substancial das compras na internet, do e-commerce. Bom, qual foi o projeto que Cachoeirinha apresentou para atrair os centros logísticos, que foi objeto de tanto debate, inclusive no teu site, né? Qual foi o projeto que Cachoeirinha apresentou para que Cachoeirinha pudesse ser o ponto de partida desse comércio e que isso pudesse incrementar a sua receita? Quando nós passamos por uma revisão do IPTU para que aqueles que realmente têm casas ricas pudessem pagar mais e aqueles que não têm condições pagassem menos? Qual foi o projeto de regularização fundiária que a gente viu em prática nos últimos anos que pudesse aumentar a receita do município? Então não adianta só dizer que o limite da folha atingiu se por outro lado tem um governo que nunca se debruçou em pensar de que forma eu amplio a potencialidade econômica da cidade para arrecadar mais e portanto entregar mais serviços. Quando que nós vamos pensar em atrair para cá bares e investidores e criar um bairro boêmio, de lazer, de cultura da cidade? Isso também é parte de viver a cidade. Então todos os anos a gente vê as pessoas migrando para a capital ou mesmo Gravataí para ter lazer e portanto gastar dinheiro e fazer circular o dinheiro. E também todos os anos a gente perde a oportunidade de potencializar o comércio quando a gente não tem um Natal decente, com decoração, que faça as pessoas quererem ficar aqui, consumir aqui. Então a gente vai perdendo para várias outras cidades que conseguiram criar um projeto de aumentar a sua receita a partir da expansão da cidade, do desenvolvimento. Cachoeirinha faz o quê? Só aumenta a demanda com esse governo. Constrói bairros que tem uma entrada e uma saída só, sem infraestrutura, sem unidade de saúde, sem escolas de educação infantil, sem escola normal, traz uma demanda gigante para o bairro e não pensa na potencialidade. O Cachoeirinha não consegue, esse governo, sequer obrigar que essas construtoras potencializem centros comerciais para trazer mais investimento, mais riqueza. Então, depois a gente vai vendo o quê? As casinhas de terrenos de 5 por 20 virando a lojinha, virando o mercadinho, virando a ferragem, quando a gente podia ter como política do plano diretor, vai construir um bairro, tem que ter um grande centro comercial, onde os carros transitam, o caminhão que vai parar para abastecer o mercado consiga estacionar sem atrapalhar o trânsito. Não tem isso, porque na minha avaliação, os políticos que estão há 20 anos no poder aqui em Cachoeirinha não têm nenhum interesse em fazer dessa cidade uma cidade próspera. Eles têm interesse na manutenção dos seus ganhos, tanto salariais quanto políticos, e por isso que é uma cidade que não é pensada a médio e longo prazo. Tu tens falado no teu discurso, esse governo é o mesmo? Mas eu não tenho dúvida disso. O governo interino é a manutenção do governo Mick. Nós podemos ter uma outra figura, meu colega de legislatura presidindo, mas que bom, nós temos que lembrar, era o presidente da Câmara da base de governo, né, vereador da base do governo, na legislatura passada era um vereador da base do governo, portanto tem compromisso com a agenda política que aí está. Não houve mudança ideológica programática. Mick não está, mas estão os seus tentáculos. Qual é a primeira foto que a gente vê do governo interino? É o advogado do Mick, André Lima, sentado com o prefeito interino, né? É a continuidade, sem nada de diferente na minha avaliação. O Mato do Júlio, que é uma polêmica já de anos também. O Mato do Júlio é uma falsa polêmica, porque só é polêmica para quem não quer debater com a cidade o desenvolvimento da cidade. Porque se o Mato do Júlio fosse para esses políticos que estão há 20 anos no poder uma ideia de ser o nosso passaporte para o futuro, ele não seria uma polêmica, pelo contrário, ele seria fomentador de um debate sobre urbanização da nossa cidade. Nós hoje, eu por exemplo, que não conheço a dimensão do Mato do Júlio, a não ser pelas imagens de satélite ou pela vez que eu entrei lá,
não tem uma opinião sobre preservar 100%. Nós, inclusive, podemos, a partir de um estudo detalhado, saber que, bom, tem vários hectares que podem ser objeto de urbanização e acho que devem ser, como a gente pode ter um outro modelo de urbanização, que seria um modelo que coexiste com a sustentabilidade, com a preservação, que é o que a gente não tem aqui. Agora, não tem como debater Mato do Júlio sem ter um estudo aprofundado com profissionais sérios. Eu não posso querer debater Mato do Júlio se eu não sei o que tem debaixo da terra, se eu não sei sobre os lençóis freáticos, se eu não tenho um mapeamento das árvores, das espécies, do impacto que isso pode causar. Porque a gente tem um governo que quer continuar construindo cimento sem fazer estudo e sem permitir que aquilo ali possa ser o nosso passaporte futuro. Eu acho que o Mato do Júlio é o passaporte para o futuro de Cachoeirinha. Nós podemos ser modelo de urbanização sustentável no país se a classe política olhar para aquele lugar como objeto dessa grande transformação. Então, para mim, é uma falsa polêmica, porque o governo interino mostrou, inclusive, que é a continuidade do MIC, quando o seu líder do governo fez sustentação oral de que não deveria haver uma frente parlamentar para debater o Mato do Júlio. Né? O político tem que entender que a cidade não é do político, a cidade é das pessoas. As pessoas precisam obrigatoriamente participar da construção da cidade. Ela não vai ser feita pelo vereador A, B ou pelo prefeito C e D. Tem que ser um trabalho, um debate com a cidade. Nós vamos passar, outros virão depois de nós. E eu, pelo menos para mim, debato qual é o legado que eu vou deixar para que as pessoas lembrem da minha atuação enquanto parlamentar a partir dos meus feitos e não das tentativas de não fazer o debate prosperar. David Almansa, um candidato do PT eleito, como fazer para que prefeito não seja refém da Câmara, que parece, historicamente, em Cachoeirinha, os prefeitos são reféns da Câmara, mesmo com uma maioria de direito, vamos dizer assim, né? Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que relembrar que está confirmado que nós tivemos aqui em Cachoeirinha a instalação de um projeto não republicano e corrupto. Isso é um fato muito claro para mim, seja no fato de que a chapa que venceu a eleição utilizou-se de abuso de poder político e econômico, que é um crime eleitoral, ou seja, pelo que as operações promovidas pelo Ministério Público e pelo Judiciário vêm provando do grande esquema de corrupção que se instalou. Então, na minha opinião, ou esses prefeitos criaram esse projeto de dependência e convidaram setores políticos para fazerem parte, ou já existia e dançaram conforme a música, a gente não sabe. Agora, o que eu acho que a gente tem que fazer para não se tornar refém é ter um projeto de cidade, envolver as pessoas. Eu, por exemplo, voto quase que 90% dos projetos que são apresentados pelo Executivo. Não tem nexo tu votar contra aquilo que é bom para a cidade. E eu não vejo os vereadores, meus colegas, criando uma oposição a isso. Eu vejo que a gente tem diferença quando entra num tema que tem um caráter mais ideológico do ponto de vista da visão de sociedade, como, por exemplo, reforma da Previdência. Tem um componente ideológico de como a gente enxerga a Previdência Pública e como outros enxergam. Agora, se a gente tiver um governo que tem uma agenda nítida, que entregue resultados e que chame os vereadores para ser parceiros, porque de uma construção que é boa para a cidade, porque, bom, a gente sabe também que está fazendo política, todo mundo vai ganhar. As pessoas querem estar ao lado de um projeto que acaba com a espera nas escolas de educação infantil. Hoje nós temos 600 crianças de 0 a 3 anos esperando uma vaga numa escola de educação infantil. Sim ou não, vereadores? Vocês querem ser parceiros de um projeto que vai revolucionar o transporte coletivo, que vai baixar a passagem, mas vai aumentar a qualidade? Sim ou não? Vocês querem ser parceiros de um projeto que vai regularizar a Vila Naíra, a Vila Canarinha, a Rua 4, vai urbanizar essas comunidades, trazer pavimentação, entrega de serviços, que vai criar renda para as mulheres, que vai combater a violência doméstica, que vai criar oportunidade para os nossos jovens fazendo parcerias com as escolas técnicas que a gente tem, que vai trazer um Instituto Técnico Federal e dar a oportunidade das pessoas de Cachoeirinha estudarem numa escola de nível superior federal com toda essa qualidade? Sim ou não? É esse projeto que, na minha opinião, fará não ser refém da agenda daqueles que têm um compromisso não republicano. Então, acho que é possível, porque nós vamos apresentar uma agenda nítida, transparente, que visa cumprir os 2 anos de mandato tampão, que eu acho que é um processo de reorganização e recuperação do papel do poder público, mas que aponte para um projeto de 1 década. Cachoeirinha precisa de 1 década de governo popular, progressista e transformador para sair desse ambiente de miséria, de atraso que a gente está hoje. Almansa, sempre apontaste, né, nesse último período, comandaste o último processo de impeachment, apontaste o MIC como chefe de uma organização criminosa. Agora o PSB do MIC, do Alckmin,
vice do Lula do PT, o teu partido. Como explicar isso para o eleitor? Há um constrangimento? Bom, primeiro que não sou eu que digo que o MIC é chefe de uma organização criminosa. Quem diz isso é o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Eu simplesmente reproduzi aquilo que o MP disse depois que tive acesso às provas e ao processo. Primeiro ponto é esse. Segundo, quem está respondendo por corrupção é o CPF Mick Breyer. Ele é réu na justiça. O CNPJ do Partido Socialista Brasileiro não está sendo investigado. Então, não é porque o MIC cometeu crimes e equívocos e vai responder na justiça por isso que eu vou achar que todos os militantes do PSB são corruptos. Muito pelo contrário. Nós temos, inclusive, governos do PSB que são referência do ponto de vista do desenvolvimento. E acho que não há constrangimento, pelo menos não da minha parte, porque eu não participo de esquema de corrupção, não tenho vínculo com quem faz isso, então não tenho constrangimento nenhum. Defendo um projeto que é capitaneado pelo Lula e, na minha avaliação, o Lula acerta muito em levar o Geraldo Alckmin para ser seu vice, porque nós precisamos, de fato, reconstruir o Brasil. E tu não reconstrói o Brasil dialogando só com a esquerda. Tu reconstrói o Brasil dialogando com o setor produtivo, dialogando com o centro político, dialogando com o empresariado, dialogando com a classe média alta, que é democrática, que não é golpista, que não é fascista. Então acho que está correto, da minha parte não tem constrangimento, não acho o PSB um partido corrupto e acho que quem cometeu alguma infração, e talvez não tenha, provavelmente não foi só o MIC, tem que responder na justiça. Como está a fazer campanha para o Lula hoje em Cachoeirinha, já que também isso vai se misturar na eleição suplementar, né? Sim. Rafael, eu fui candidato a vereador em 2016, que foi quando eu praticamente dobrei minha votação, fui mais votado da oposição, logo, imediatamente depois do golpe que depois apresenta Dilma e às vésperas da prisão do presidente Lula, né? Naquela campanha, a gente quase era agredido por usar vermelho e a gente conseguiu fazer uma grande votação porque a gente conseguiu furar a bolha do ódio ao PT. E, infelizmente, a gente sabe que boa parte das pessoas aprende pela dor e não pelo amor. E hoje as pessoas estão sofrendo. As pessoas sofrem quando vão no mercado e pagam R$11 uma garrafa de óleo de soja. Elas sofrem quando compram um café por R$20 ou quando o peito do frango que eu comprava a R$6,70 há pouco tempo atrás, hoje está R$22. E isso fez com que uma parcela importante da população, que inclusive votou no governo que aí está, percebesse que foi iludida pelo canto da sereia de quem disse que ia mudar tudo que está aí e que na verdade trouxe uma agenda de recessão, de retirada de direitos e de pobreza para o povo. Então hoje, quando eu sempre andei com a camisa do Lula, eu falei de 2016 porque eu nunca tive medo de defender minha posição, nunca tive medo de dizer que sou do PT desde os meus 14 anos, nunca tive medo de defender a inocência do presidente Lula, como nunca tive medo ou receio de defender o projeto que o PT representa para a sociedade brasileira. E hoje é gratificante saber que muitas das pessoas que achavam que a gente estava errado, hoje sabem que desde o princípio nós estávamos do lado certo. Eu ando com a camisa do Lula, com as pessoas acenando, com as pessoas dizendo camiseta bonita, tamo junto, queremos Lula de novo. Então, para nós está sendo gratificante. Eu acho que o presidente Lula vai ter uma vitória importante em Cachoeirinha e isso certamente vai ter impacto na eleição suplementar. Com quem o PT conversa hoje na política de alianças para a eleição suplementar? Então, a nossa executiva tirou uma resolução orientando para que a gente faça um diálogo com todas as forças do campo popular e democrático da cidade. Então a gente já teve uma reunião com a executiva do PCdoB, onde a gente faz parte de uma federação junto com o PV, e teve muita convergência na avaliação do cenário, inclusive na avaliação da nossa potencialidade eleitoral. Nós já tivemos uma reunião com a executiva da rede, que também foi muito positiva, ali com o presidente porta-voz Nelson, onde a gente percebeu que dialogamos e falamos a mesma língua. Nós temos já encaminhado uma conversa com a executiva do PSOL, que está numa federação com a rede, que está oficialmente na coligação do presidente Lula, que tem muita proximidade nas candidaturas de Edgar e do Pedro Ruas aqui no estado. Então a gente tem muita expectativa de que a convergência seja tão boa quanto com o PCdoB e a rede. Vamos procurar o PV e eu já falei aqui com vereadores do PDT, né, já conversei com a presidente Suemi, com outras pessoas da sua base, mas assim, nada muito formal como esses outros partidos. Então hoje eu posso dizer que formalmente, enquanto executiva, PT, PCdoB, rede, vamos ter com o PSOL, mas nós queremos dialogar com os outros, né? O Solidariedade, por exemplo, é um partido que vai apoiar o presidente Lula, né? Se essas pessoas tiverem a convergência com a nossa avaliação sobre a cidade, quiserem fazer parte de um processo de transformação profunda que rompa com a política que está hoje em vigor, serão bem-vindas. David Almansa, para encerrar, Cachoeirinha tem jeito hoje?
pelo menos aí uma avaliação minha, ela tem uma imagem de uma cidade de bandidos, né? Tantas denúncias, tantos problemas mal feitos, apontados. Bom, primeiro te dizer assim, né, um pouco da minha perspectiva. Eu trabalhei, estudei a vida inteira fora de Cachoeirinha e sempre fiz questão de continuar morando aqui, manter raízes, porque eu sempre acreditei no potencial da cidade. Toda vez que eu entrava no meu Transcal, eu passava pelas ruas olhando e vendo, pô, aqui podia ser tal coisa, aqui podia ser outra coisa, vendo potencial. A gente tem que ter um governo que tenha transparência e que construa mecanismos de combate à corrupção para entregar uma resposta imediata para a sociedade de seguinte, ó, a coisa mudou. E a partir daí construir um projeto que resgate a identidade, a cidadania das pessoas, né? Isso começa com a entrega de serviços, com a transparência, com o combate à corrupção, mas também com a forma de governar. Eu estou muito empolgado. Eu acho que se apresenta para nós, em meio à tristeza e os escombros do que essa classe política fez de errado para a cidade, uma grande oportunidade. Uma oportunidade de a gente antecipar o fim desse governo trágico e de construir uma alternativa que possa estar em consonância com o projeto que o presidente Lula está apresentando para o país. E eu tenho muita disposição de percorrer a cidade falando com as pessoas nessa intenção, né? Quero me colocar à disposição da construção desse projeto, estar à frente desse movimento, que acho que, na minha opinião, vai desembocar com uma grande campanha que vai encantar as pessoas e vai dizer para ela que chega dos mesmos. Chega de quem está aí, chega de quem não tem compromisso com a cidade, vamos apostar no novo, vamos apostar numa nova geração política, numa nova cultura política e resgatar então o potencial que essa cidade já teve. Nós já fomos uma das cidades mais ricas do estado, nós já tivemos um dos mais potentes distritos industriais do ponto de vista do setor metal-mecânico, nós temos uma grande fonte de rede de serviços aqui na cidade e nós temos um povo trabalhador. Então Cachoeirinha tem jeito como resolver rápido e eu quero ajudar a construir essa solução aí imediatamente.